E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou chamar esse vídeo de um depoimento real e umas conspirações muito doidas. Eu quero alertá-los de que vocês devem escutar especialistas mais do que mídia, e talvez escutar os especialistas nos canais deles, e filtrar o que eles estão com vontade de dizer, mas não podem em determinados outros canais. Assim, o negócio é nesse nível. Tá todo mundo errado, tá todo mundo contando versões diferentes. E mesmo quando a pessoa fala a verdade, ela tem a opinião dela limitada à perspectiva dela. Por isso, se você tem vontade de entender, não sei porque você faria isso. Eu me acho meio retardado estando tão curioso e tão obcecado para entender o mundo que a gente vive hoje, porque eu não vou poder alterar em nada. Mas mesmo assim, se você tem vontade de entender, mais ampla será a sua perspectiva, quanto mais histórias e perspectivas você conseguir absorver dos depoimentos, dos relatos que você vê. Eu quero apresentar para vocês um canal que eu conheci nessa minha maratona de curso que eu comecei 2 semanas atrás. E buscando, depois que eu descobri que existe um monte de geradores de conteúdo russos, ucranianos, que fazem vídeos para quem fala espanhol e inglês também, eu fui conhecendo novos canais e cheguei nesse daqui, e foi um dos canais que eu não gostei. Não é porque o canal não seja bom, mas é porque não é o que eu estou buscando. Essa menina, ela começa o canal dela aparentemente como modelo, começa a falar sobre maquiagem e tal. Pela carreira ela viaja muito e ela começa a apresentar para vocês muitos dos lugares por onde ela passou. O que fez eu parar nesse canal foi esse vídeo, como que é a vida na Ucrânia e coisas que você não deveria fazer lá. Então, além de como é a vida na Ucrânia, teve o que comer na Ucrânia, e depois, muita coincidência, estar interessado na Ucrânia 2 semanas antes, porque eu via toda essa tensão acontecendo, mas eu não imaginava que a coisa chegaria onde chegou. Ela tem um vídeo lá que ela faz com uma amiga dela, que é uma outra geradora de conteúdo, em que ela fala, olha, não faça isso na Ucrânia porque é gafe, porque não vão achar legal, porque isso, porque aquilo. Mas depois, como eu estou muito mais interessado em cultura, ela fala muito sobre turismo, lugar para visitar, o que é legal. Ela esteve aqui no Rio, foi para o México. Talvez vocês se apaixonem por esse canal, se vocês se interessam por viagem, é porque eu realmente não ligo. A Lana tá feliz, me desculpem. Desculpa, caramba, é gostoso escutar, né? Que fofo, cara. Mas não é o que eu estava buscando, e eu fui para outros canais que me contassem sobre história, sobre cultura, sobre hábitos, e aí hoje eu acordei e fui dar uma passada pelo mundo, tipo, muito mais do mesmo, muitas rádios e muitos noticiários fazendo lives de 7, 8 horas com muito pouco para dizer e repetindo muitas imagens gravadas, que dão a sensação, que te aumentam a ansiedade e que fazem você sentir que isso está acontecendo o tempo inteiro e ininterruptamente. Quando na verdade eles mostram alguns lugares pontuais em que aconteceu, por onde o exército passou. Então, nessas horas, eu tento me colocar da seguinte maneira. Quando você vê uma passagem do exército, ele causa pontos de destruição. Se você faz recortes dos pontos de destruição nesse lugar e começa a streamar e repetir essas imagens, com notícias o tempo inteiro sendo colocadas ali em cima, você sente que o negócio está sendo bombardeado ininterruptamente o tempo todo em todos os lugares, quando não necessariamente você está vendo recortes e você está vendo reprises desses recortes. Não estou minimizando e não estou dizendo que a coisa está pequena. Eu estou dizendo que assim, a ansiedade de muita gente que está assistindo e que está acompanhando, você se leva pelo lado emocional, que é impossível não se deixar levar, e aí você começa a escalonar a coisa e achar que é muito pior do que é. A Ucrânia, ela surpreendeu porque quando a Rússia entrou e pegou todo mundo de surpresa, os soldados que estavam segurando posições, eles se renderam. E fugiram, e alguns ficaram e morreram, mas a grande debandada deu a impressão de que a Rússia seria um território, de que a Ucrânia seria um território fácil de se conquistar. E não é isso que tem se mostrado. O poder dos armamentos dos dois lados, ele mostra que em certas situações, com uma quantidade muito menor de soldados, você consegue segurar muito território, porque você tem armamento para isso e porque você está defendendo a sua casa, está defendendo o seu lar. Então, aparentemente, a Rússia está sofrendo muitas baixas, porque as pessoas, queiram ou não, elas estão localizadas no lugar onde elas vivem, onde elas sabem as melhores posições que ocupar e onde exatamente oferecer resistência, e o exército que está entrando, ele está aparentemente sendo surpreendido.
E aparentemente, e aí a especulação minha, que já começa a entrar na teoria das conspirações, é que o ímpeto dos soldados ele já não é aqueles, porque não deve ser legal você matar pessoas da mesma etnia, enfim, pessoas que você sente que são dos seus. Essa menina aqui, ela nasceu na Ucrânia, ela cresceu na Ucrânia, os pais são russos e ela se sente ucraniana e russa e ela não vê o menor sentido nessa batalha. E coisas que são muito relevantes que ela diz tá tendo troca de tiros e bombardeios. Por quê? Porque os ucranianos eles não vão entregar a capital. Isso foi antes da invasão. E ela está dizendo que ela está admirada com a resiliência, com a resistência do povo. E veja, a gente não está aqui para falar que lado está certo, está todo mundo errado. A gente não está aqui querendo contar com a história de uma pessoa a todas essas versões. Eu estou aqui tentando compartilhar com vocês a visão de mundo de uma pessoa a respeito do que está acontecendo. E aqui eu vou ter que abrir um espaço de edição para falar que onde ela coloca mais força no discurso dela, talvez o ponto mais impactante que ela mais quer salientar nessa fala dela de 9 minutos, é que ela está vendo as justificativas da Rússia em entrar na Ucrânia e ela fica pasma o quanto está distante da realidade. Então ela fala, olha, eu sou ucraniana, meus pais são russos, a gente né, minha família está na Ucrânia e eu vejo que o Putin ele usa como justificativa para entrar lá, de que ele vai salvar as pessoas do nazismo, de que ele vai dar liberdade para as pessoas, coisa que os Estados Unidos faz o tempo inteiro na Síria, todo dia, no Iêmen, enfim. Ela diz, cara, é um absurdo os argumentos que se usam. Então, por favor, não acreditem nos motivos. Ninguém está pedindo ajuda para a Rússia, ninguém está pedindo ajuda para o Putin. A gente quer distância de tudo que está acontecendo. Então é um absurdo que você apoie a ideia dele porque você acredita que no fundo ele tem um ideal bom e ele tem um argumento bom e ele tem um ponto bom que ele precisa buscar que não tem. Esse é o ponto principal dela entre todas as coisas que ela fala e é o que você visivelmente mais dói. Então eles já estão tendo que passar todos os perrengues que estão passando e ver gente defendendo a ideia de que o Putin esteja fazendo um bem para eles, na perspectiva dela é a coisa mais absurda do mundo e é muito difícil dizer que ela está errada. Essa narrativa de que ele está querendo libertar gente, que a gente precisa dele para proteger. Russia has taken over many breakaway republics of different countries. I'm sure we don't know what's going to happen with Donetsk and Luhansk, but if Russia thinks that it is going to take more of Ukraine and that people will stand for it, they are sorely mistaken. Another thing. Então, basicamente o que ela diz é que não caia nessa narrativa de que a Ucrânia precisa do Putin e é claro que aqui existe corrupção, é claro que aqui existe coisa errada, como em todo país existe, é claro que aqui tem um monte de defeitos, mas essa é a Rússia falando, e quem é a Rússia para falar dos assuntos internos? E é claro que existem alguns delusionals, é claro que existem alguns alienados que apoiam completamente essa narrativa, que apoiam completamente essa intervenção russa, mas isso é the vast minority, é uma minoria. É uma pequena minoria que tem esse apoio e essas pessoas, e isso ela não diz, isso são palavras minhas. É engraçado como essas pessoas, elas são justamente aquelas escolhidas para dizer o que o povo pensa quando aparece na reportagem na televisão. É engraçado que toda vez na grande maioria das vezes que o Bolsonaro ele aparece na televisão, ele aparece falando para um cercadinho que está ali no Palácio do Planalto, batendo palma para ele, falando: eu autorizo, meu presidente, é verdade, você está salvando o país. E essas pessoas sendo colocadas nos noticiários como sendo representações, amostras representativas do apoio que esse presidente tem na sociedade, leva as ovelhas de George Orwell. A sociedade ela é feita de pessoas pensantes, pessoas com discernimento, ela é feita de pessoas que não se interessam, é feita de pessoas que têm outras prioridades na vida e também são feitas de pessoas que simplesmente reproduzem aquilo que escutam. Então uma pessoa de baixa reflexão, de baixa intelectualidade, de baixo nível acadêmico, e nível acadêmico não tem nada a ver com baixa intelectualidade, mas ovelhas, pessoas que são naturalmente ovelhas, vão escutar pessoas batendo palma pro Bolsonaro no cercadinho dele, apoiando tudo que ele faz como se fosse a coisa que faz mais sentido no mundo ele dizer, e essas pessoas vão começar a reproduzir, e como a gente vive numa democracia, a voz de todas essas pessoas deve ser ouvida, e elas são representativas no fim das contas no apoio que essa pessoa tem perante a sociedade.
Então, ela diz, não precisamos do Putin, embora você tenha uma vasta minoria que fica dizendo que precisa, só que essas pessoas, elas são alienadas e não deveriam representar. E palavras de Fausto aqui, elas não deveriam ser escolhidas como representantes da voz popular nos jornais que querem que você perceba a realidade como sendo diferente do que ela de fato é, favorável aos lados que esses canais de notícia apoiam. E ela diz que ela está muito admirada com o povo ucraniano, com os soldados ucranianos que estão segurando e que estão segurando as coisas do jeito que estão. E ela diz, olha, os russos eles levaram 2 províncias novas, falando daqueles separatistas lá que se não separam. E se a Rússia acha que ela vai conseguir tirar mais ainda da gente, mais do que isso, eles estão enganados, porque é um povo muito sofrido, que já passou por muita coisa e que não vai entregar facilmente as coisas dessa maneira. Isso me impressiona porque mostra que ela não está sozinha nessa narrativa, e você pode chegar... Por isso, lembra que eu falei ontem que o Putin ele tinha ganhado um turno e que o próximo passo dele definiria as coisas, e a reação ao próximo passo dele definiria as coisas? Porque ele, através de um estratagema, ele conseguiu entrar lá sem dar motivo para ser retaliado pela OTAN. O que os lados fazem, eles se preocupam muito com quem é que vai ser julgado e condenado por ter iniciado a guerra. A Alemanha ela foi condenada na Primeira Guerra Mundial por ter iniciado a guerra e ela teve que pagar a conta de todo mundo. E foram essas sobretaxações que levaram, por exemplo, à miséria e à Segunda Guerra Mundial. O Biden, ele ficava gritando a torto e a direito, entra aí pra você ver o que acontece, entra aí, bate aí pra ver, você não é doido, por quê? Porque se você entrar na Ucrânia, você vai ser responsabilizado por essa guerra e você vai ter que pagar todas as contas dela e arcar com todos os prejuízos disso. Quando ele entra nessas 2 províncias separatistas como alguém que vai protegê-los do exército ucraniano, e quando ele entra na Ucrânia com a desculpa de desmilitarizar a Ucrânia porque essas 2 províncias estão morrendo de medo e não conseguem dormir tranquilas enquanto a Ucrânia estiver militarizada do jeito que está, ele coloca a OTAN numa sinuca de bico, ele traz o tabuleiro ao seu favor, porque já que ele deu um passo pacificador, já que ele é um mercenário buscando a paz e a desmilitarização por proteção, isso em discurso, é muito difícil, mas é muito necessário que você separe o que é discurso, o que eu falo que vou fazer, o que eu falo que estou fazendo, do que eu estou fazendo na prática. Na prática ninguém duvida, ninguém questiona, é óbvio que ele está invadindo a Ucrânia, mas na narrativa ele está protegendo essas 2 províncias do poder militar da Ucrânia porque essas 2 províncias estão com medo. Essa narrativa fez com que a OTAN não pudesse dar esses passos que ela também não quer dar, porque isso vai levar para a Terceira Guerra Mundial. E aí ela tem que ficar com essa cara de cu, com essa cara de vamos impor sanções, não, os caras estão fodidos porque a gente vai impor sanção, os caras estão fodidos porque eles vão ver, e cada hora que passa mostra que eles estão de mãos amarradas, e o tempo está passando, e ele ainda vai continuar passando. Por quê? Porque a OTAN e a Ucrânia não vão conseguir segurar a Rússia, impedir a Rússia de desmilitarizá-la, e quanto mais essa guerra durar, mais mortes haverão dos 2 lados, mas é muito difícil que o Putin não consiga, a não ser que você tenha um acúmulo de tantos crimes de guerra que faça com que a OTAN comece a cogitar entrar e enfim, não sou especialista, não consigo dizer no que isso daria. Não devia nem estar gravando vídeo, mas entendo que eu estou querendo desabafar e compartilhar um pouco o que eu sei, e eu quero que vocês me corrijam, porque é importante saber, entender o tabuleiro onde a gente está. Agora, uma vez desmilitarizada, você precisa entender o que o Putin vai fazer com tudo isso. Ele vai simplesmente ir embora, ele vai colocar um novo governo, como ele está dizendo que vai fazer, ele vai anexar esse território, ele vai querer expandir isso, ele vai para os outros países lá, Letônia, Lituânia. Se isso acontecer, aí ele perde. Tem gente com medo dele invadir a Europa. É engraçado, porque no jogo de War você vem com uma força muito, muito grande e você conquista. Gente, lembra daquela fala merda nas eleições lá de que com 2 cabos você fecha o Congresso Nacional? E com 2 cabos você chega lá armada, manda todo mundo embora e você fecha. Claro que você fecha. Agora, manter fechado e extinguir uma instituição é diferente. Então a Rússia chegar e ocupar a Ucrânia e falar isso daqui é tudo meu e vocês baixem as armas, isso daí dá para fazer. Agora a Ucrânia continuar sendo dele é outra história, e essas pessoas como
ali, né, estão aqui para mostrar que não é fácil desse jeito. Eles estão dizendo, esse país é nosso, a gente vai lutar por ele. Se ele acha que ele vai levar mais coisas de gente que ele já levou, ele está enganado. E obrigado a todos os russos que levantaram as suas vozes para dizer que eles não apoiam o governo, porque essas vozes elas são extremamente importantes. Então, o que ele vai fazer depois vai definir o quanto ele vai ter trabalho, porque qualquer coisa que ele decida fazer, anexar, controlar, e colocar um governo fantoche, tudo vai custar muito dinheiro, tudo vai ser muito difícil, tudo vai ser muito complicado. E aí a OTAN vai ter um espaço de reação. Será que a OTAN vai ter inteligência para reagir e encontrar uma coisa que faça com que o Putin tenha que parar a guerra, porque esse tem que ser o objetivo agora. O objetivo não tem que ser ganhar a guerra, tem que ser parar a guerra de uma maneira que você imobiliza, que você impede o Putin de atacar. O poder superior agora não seria mostrar que você tem uma ogiva a mais, que você pode destruir a Terra 2 vezes mais. O grande poder seria de fato colocar o cara numa sinuca de bico, colocar o cara numa situação igual o tanto agora, e que ele não pudesse atacar mais, e que ele falasse, tá bom, sob essas condições eu volto para minha casinha e fico quieto lá, então tá bom assim. A OTAN ela vai ter essa inteligência, ela vai conseguir fazer essa manobra e ela vai conseguir impor e jogar as cartas na mesa de maneira que o Putin tenha obrigatoriamente que fazer isso. É por isso que a gente tem que torcer. É muito engraçado que eu recebi um comentário de um de vocês e assim, como que mensagem gostosa que foi isso, e que inveja que me deu, porque foi assim, eu sei que você não acredita em Deus, e eu sei que você sabe que você diz que lado nenhum tá certo, mas eu tô perdido e eu preciso de alguma coisa pelo que rezar. Olha que bonitinho, ele falou, pelo que se reza numa situação dessa, num tabuleiro desse. E eu parei um pouco e pensei, eu falei, cara, primeiro, que gostoso e que reconfortante essa fé. E segundo, se você for rezar por alguma coisa, reza por isso. Reza para que o Putin dê um passo agora, que a OTAN tenha alguma carta na manga, que ela consiga fazer alguma coisa, que ela imponha alguma coisa para o Putin, para que ele olhe para o tabuleiro e fale, caralho, se eu for adiante disso eu vou me foder. Então tá bom, então eu vou voltar com as concessões que eu tenho até aqui. Seria maravilhoso que os países concordassem que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN e que ele não vai fazer mais nenhum ataque, nenhuma incursão, e que ele... Isso é negociação. Isso é negociação. As pessoas elas acham que o poder ele está nas forças militares. O poder está no convencimento e na assinatura de tratados que obrigatoriamente serão respeitados. Agora, dá para fazer isso com Putin? Não sabemos. O cara é psicopata, ele está disposto a arriscar qualquer coisa em relação a isso. Agora, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, aquele canal que você acha que é extremista e que é um formador de opinião e que fica alienando todas as pessoas, ele quer que as outras pessoas que não são otárias igual você acreditem fielmente numa coisa e fiquem defendendo esses ideais. Agora, se você está seguindo um outro canal que fica o tempo inteiro falando que esse lado aqui está certo e que na verdade isso e que na verdade aquilo, então você também está sendo manipulado e não está percebendo. Se você acha que tem um lado certo nessa guerra é porque você está errado. Basicamente isso. Eu estava elogiando uma tradução e uma entrevista lá de um canal que dá notícias russas, só que você vai ver o resto dos vídeos e você fala, vai tomar no cu, esse cara tá querendo fazer minha cabeça. E a minha ele não consegue fazer, mas de quantas pessoas já não fez? E quantas pessoas já não estão torcendo pro Putin ganhar essa guerra, para os Estados Unidos se foder? Não se trata disso, tá todo mundo errado. Só que se você acredita em bem e mal, você não consegue entender os interesses que estão em jogo. E se você não entende os interesses que estão em jogo, aí você não consegue se posicionar. Isso é uma coisa muito importante. Bom, essa menina ela fala, olha, eu ainda tenho sorte de estar afastado de tudo isso, mas é uma coisa extremamente dolorosa ver que as pessoas estão lá, que as pessoas que eu amo estão lá, que os meus primos estão lá, que as crianças estão lá, vivendo tudo isso e tendo que passar por tudo isso. E a única coisa que eu posso fazer é torcer, é mandar dinheiro, e ela deixou uns links aqui para doações para quem se interessar. E realmente, imagina, você não está no cenário de guerra. Então imagina o psicológico das pessoas que estão lá. Eu vou sair, vou deixar os homens aqui, porque os homens em idade militar não podem sair do país. Então você vai sair, vai deixar seu primo, seu cunhado, seu tio, seu filho. E aí para onde você vai, como você vai se sustentar nesses lugares? A Ucrânia hoje é um tabuleiro, e esse jogo ele precisa parar, porque as pessoas que moram no tabuleiro elas estão sofrendo muito. Então o que é que a gente vai fazer?
Aí a gente tem o presidente que fala assim, não, eu vou ficar aqui e vou lutar com todo mundo. Isso é muito patriota, numa guerra narrativa, mas em fins práticos, será que é mesmo? Todo mundo dá risada da França até hoje, porque quando o Hitler entrou lá, eles depuseram as armas imediatamente. E assim, você entra pra história sendo caçoado pro resto da vida, com os caras zoando com essa covardia pro resto da vida. Você vira o Bolsonaro que toda semana aparece um jornal que renderam ele, levaram a arma dele, e ele deu na entrevista falando assim, eu me senti muito indefeso quando levaram minha arma. É vergonhoso? Mas é inteligente também. Se o Bolsonaro tivesse reagido, ele estaria morto. Se a França tivesse reagido, ela teria sido destruída. Então, quando eu paro para pensar no ponto de vista militar e prático, eu não sei o quanto é inteligente o presidente da Ucrânia fala assim, eu vou ficar aqui, vou lutar até a morte, então fiquem comigo também, então eu estou dando arma para todo mundo se defender. Isso é muito bonito, é muito poético, mas quando você pensa na praticidade disso, se você entregasse a capital para o Putin, menos pessoas morreriam e depois você teria a oportunidade de dar o seu próximo passo, porque você veria qual que é a dele, e qual que é a dele depois de desmilitarizar a Ucrânia é que vai dar ao mundo possibilidade de pará-lo, porque até agora ninguém sabe o que ele vai fazer, e sem saber o que ele vai fazer, como que você reage? Agora eu vou colocar duas teorias de conspiração, quer dizer, três teorias de conspiração que pareceriam loucura 6 meses atrás, mas que agora fazem todo sentido. E se a Rússia tiver influência, e se ela for a orquestrante do Steve Bannon e da Cambridge Analytica? E se não forem empresas locais? Essas empresas locais também tiveram interesse. Mas e se a Rússia ela participou ativamente na manipulação das eleições que levou Trump, Biden, que levou Bolsonaro a ser eleito, que levou o Brexit a acontecer e que leva toda essa suspeita em relação ao comportamento da Alemanha daqui em diante e que levou ao posicionamento desses líderes? Pelo amor de Deus, não caiam na narrativa de alguns canais que eu estou escutando aí que a guerra está acontecendo porque o Biden é franzino. Então o que você faz? Você coloca o Anderson Silva, coloca um lutador de MMA no comando dos Estados Unidos e aí ele vai ganhar a guerra do Putin, é isso? Vai vencer no judô? Não, não é assim. É com inteligência que se resolve. Não significa que o Biden está sozinho, significa que todas as cabeças pensantes ali não estão conseguindo uma jogada que faça sentido no tabuleiro que o Putin criou. Agora é muito fácil falar, associar toda a imagem da pessoa e falar que o que ela faz ou o que ela deixa de fazer é o que dita o futuro da história. É a mesma inocência das pessoas que acham que porque o Bolsonaro foi lá, o Brasil está salvo ou está condenado. O que é dito nessas reuniões é muito importante, mas outras decisões que se sobrepõem, que vão sendo colocadas ao longo do tempo, elas têm muita importância também. Então é muito reducionista você falar assim, porque a guerra está acontecendo, porque o Biden ele não aguenta 2 minutos de soco com o Putin. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Agora, se o Putin, porque o presidente da Ucrânia me parece extremamente belicoso, e isso é extremamente conveniente para a Rússia. E aí quando eu olho para as outras lideranças dos outros países e você vê o que está acontecendo nas democracias, talvez uma influência da Rússia na Cambridge Analytica, conduzindo, orquestrando a democracia, manipulando os resultados da democracia, possa ser uma arma poderosíssima para mostrar que a democracia é ineficiente. E quando ele diz que o Ocidente está muito enfraquecido, que a democracia está muito enfraquecida, ele está de fato certo. Aí você me diz, então você defende o autoritarismo, você defende o comunismo, você é socialista? Claro que não. O que eu estou querendo dizer é que eles têm uma vantagem competitiva sobre uma democracia que está muito fragilizada, porque as pessoas elas votam de acordo com interesses imediatos e elas não têm competência, não têm capacidade de enxergar o todo e abrir mão de certas coisas e fazerem certas concessões em troca de uma segurança que eles não entendem o que é. E os candidatos, eles estão todos se prostituindo para o seu público. Você vê que quando o Biden fala, ele fala para os eleitores dele. Você vê que quando o Bolsonaro fala, ele fala só para os eleitores dele. E a democracia falando para os seus eleitores, os candidatos falando para os seus eleitores, enfraquece demais, porque tira o foco na funcionalidade do país, tira o foco da sustentabilidade do país e vai para as vantagens, para as concessões que você pode dar para pessoas e para políticos e para empresas em troca dos votos que vão te garantir o poder. Isso enfraquece. Então você vê que a União Soviética e a China hoje, elas são resultados de um plano de país de 20 anos.
Agora, o Ocidente não. É resultado catastrófico da campanha eleitoral da eleição anterior. Então eu estou querendo acabar com a liberdade? É claro que não. Eu estou dizendo que nesse mundo, nesse novo tabuleiro que está sendo colocado, os países não democráticos eles têm uma vantagem competitiva muito grande sobre nós. Então, e por que eu digo teoria da conspiração? Não tem prova. Isso pode ser pura brisa da minha cabeça. Não tem como provar isso. E se for verdade, se for mentira, também essa altura do campeonato não vai fazer diferença. Porque vai continuar acontecendo e as pessoas não conseguem se defender de investimentos como esse. Pode não ter sido Putin, pode ser um grande grupo de bilionários que tiraram vantagens e o Putin ele pode ser um efeito colateral dessas vantagens que foram ganhas. Agora tem uma última coisa que eu não sei o que pensar sobre isso. E se o Putin for Satoshi Nakamoto? E se Putin for... E se a Rússia for Satoshi Nakamoto, que foi o criador da Bitcoin, que não se conhece, não se sabe se ele é um apelido, não se sabe se ele é um apelido de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Sabe-se que 21 milhões de Bitcoins existirão e que um grande número delas não estão sob circulação. A grande maioria das Bitcoins que circulam são as novas, recém-mineradas, e... Você tem um grande número de bitcoins perdidas, mas você tem um número gigantesco de bitcoins que simplesmente não está em circulação porque são dos primórdios. E se todos os canais que você assiste que defendem Bitcoin sejam réplicas de entusiastas que inicialmente começaram a seguir canais que foram criados pela Rússia para criar hype na Bitcoin mesmo. Eu estou falando tudo IC, isso é uma coisa que passa pela minha cabeça. É uma conversa que eu teria com você no boteco. Eu não estou dizendo que as coisas sejam assim. Eu não sei se eu acredito nisso ou não. Se alguém me disser isso, eu não sei se eu acreditaria ou não. Mas eu estava ontem 3 da manhã acordado e de repente me bateu isso. E se ele for Satoshi Nakamoto, o que a saída do SWIFT vai impactar na Rússia, agora que eles reconheceram moedas digitais? E se o grande hypado, e se o grande investidor que faz com que as moedas sejam tão valiosas assim, for um grupo de russos? E aí? Né? O que isso muda no mundo e o quão mais de poder isso dá para uma nação que agora confia na China como sua parceira em transações ali de interesse mútuo. O que vai ser do Ocidente? Cara, o mundo como a gente conhece, com essa economia cambaleante mais progressiva do jeito que a gente conhece, essa sociedade de autoconsumo que a gente tem, ela simplesmente pode se tornar inviável de uma hora para outra. Então, assim, eu não quero saber o que está acontecendo lá na Rússia porque é muito longe, não é da minha conta, é muito complicado. A sua vida pode mudar drasticamente, para melhor ou para pior, dependendo do que for acontecer lá. É preocupante. Não digo assim, tropas chegando aqui. Isso não. Isso só vai acontecer quando acabar a água no mundo e a gente quiser vender caro demais. Isso daqui, sei lá, uns 30 anos, se as mudanças climáticas continuarem acontecendo do jeito que estão. Até lá, duvido, porque a gente já vende tudo muito barato. Quando o país ele tem que escolher entre vender pro mundo e vender pro brasileiro, ele vende pro mundo e deixa o brasileiro se matar pelo resto de arroz que sobra aí, e aí sobe o preço e foda-se, compra quem tiver dinheiro. Então, conflito militar a gente não tem, a gente nem entra na discussão. Agora, as consequências econômicas dessa guerra, a gente vai pagar as contas dessa guerra sim, isso é preocupante. E prestar atenção pode garantir que você tome o passo mais sábio e mais assertivo no momento em que essa decisão for requerida de você. Então, é engraçado, porque às vezes você tem um problema, você tem um vazamento, e aí alguém vem falar que você tem um vazamento na sua casa, e você fica puto com o cara, com o portador da mensagem, que veio dizer que tem um vazamento na sua casa. Por quê? Porque você estava bem, e aí o cara arruinou o seu almoço, ele acabou com o seu dia. Ele veio o cara que veio te contar que você não vai trocar de carro, porque você vai ter que refazer o encanamento da sua casa. Então eu tô aqui, como eu não preciso pedir like e compartilhamento, como eu não dependo desse canal para trazer os meus boletos, e eu me sinto muito próximo de vocês que vivem falando comigo, eu digo para vocês, a gente precisa saber o tamanho do problema para conseguir se antecipar a isso e ver como é que a gente vai se colocar. Enfim, perdão pela
Mas conversem comigo e me digam o que vocês pensam dessas loucuras todas que estão passando pela minha cabeça, enfim. Grande abraço para vocês, bom carnaval.